Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online para vocês com o tema Luz Divina. Quero agradecer imensamente o carinho de vocês por estarem aqui comigo em mais esta palestra. Espero poder contribuir da melhor maneira possível, com a casa e com vocês que estão nos assistindo nesse momento. Mas antes da gente começar a palestra, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre, que estejam presentes mais uma vez conosco, nos ajudando, nos auxiliando, que seja uma oportunidade de muitas reflexões, que todos aqueles que estiverem conosco, nos assistindo, possam aproveitar da melhor maneira possível esses ensinamentos. Para isso, contamos sempre com a ajuda dos nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliam e que nos amparam sempre, que nos ajudem a melhor compreender e, principalmente, colocar em prática um pouquinho desses ensinamentos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que eles estejam sempre conosco, nos ajudando e nos auxiliando da melhor maneira possível. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui ao convite, da Casa do Grupo Espírita da Prece Chico Xavier, por mais uma vez me convidar. Agradecer em especial a Márcia Soares, também a Maria do Carmo, pessoas queridas que sempre estão nos ajudando, sempre estão aqui contribuindo também com o Centro Espírita do qual eu faço parte. Então, muito obrigado a vocês mais uma vez, muito obrigado por fazerem esse convite e eu espero que em breve a gente possa estar junto aí também presencialmente, A gente sabe que as palestras online elas são muito boas, mas as palestras presenciais, estar junto com as pessoas, é algo muito, muito bom, do qual eu sinto muita falta. Felizmente, muitas casas já estão voltando. Espero que muito em breve a gente possa se encontrar novamente presencialmente. Bom, o tema que eu falei para vocês, que eu escolhi para a gente conversar hoje, é Luz Divina. É um tema que está contido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente no capítulo 24, onde fala sobre a candeia, esconder a candeia debaixo do alqueire. Então vamos refletir um pouco a respeito dessas lições do Evangelho. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, tem lá um trecho do Evangelho de Mateus. Não se acende uma lâmpada para deixá-la sob o alqueire, e sim sob um candeeiro, para que ela ilumine a todos aqueles que estão na casa. Antes da gente entender, antes da gente falar um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho, é importante a gente entender alguns termos aqui, que na Bíblia principalmente constavam e que às vezes a gente lê e não compreende corretamente. Então, para a gente entender o que é candeia, é uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás inflamável. E na sequência, a gente viu ali sobre o alqueire, no sentido bíblico, o alqueire significa uma cesta para medir grãos. E a passagem bíblica, o qual fala esse trecho aí, significa que nós temos que acender a candeia sobre o alqueire, onde simbolicamente representa ocultar a luz. E quantas vezes, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente acaba ocultando a luz que cada um de nós tem? E às vezes quando a gente fala nessa luz, a gente só pensa em seres mais evoluídos, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, que ainda está entre nós, Francisco de Assis, entre tantos outros exemplos que nós poderíamos citar aqui. Mas todos nós podemos, minimamente e proporcionalmente, sermos luzes por onde nós passarmos. Nós podemos representar essa luz divina onde quer que a gente esteja. Então, que a gente pense um pouquinho a respeito dessa simbologia do trecho do Evangelho, a luz sobre debaixo do alqueire, para que a gente não tenha as mesmas atitudes, para que a gente possa, da melhor maneira possível, agir corretamente no nosso dia a dia, que a gente seja um ponto de luz aonde quer que nós estejamos. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Muitas vezes a gente acaba se escondendo, a gente acaba escondendo a luz que nós temos dentro de nós. E Deus, Jesus, os bons espíritos que nos acompanham, esperam de nós cada vez mais
né, essa luz divina. E muitas vezes a gente acaba se esquecendo, né, de acender a própria luz. Então, para a gente seguir aqui a nossa reflexão de hoje, vamos ver aqui o que os nossos amigos espirituais nos trouxeram dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha lá, no mesmo capítulo, né, no item 4. Todo ensinamento deve ser apropriado à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas a quem uma luz muito forte ofusca sem esclarecer. O que significa isso? Significa que a gente precisa, da melhor maneira possível, né, na medida das nossas possibilidades, na medida das nossas limitações, passarmos adiante ensinamentos que possam contribuir. Mas às vezes esses ensinamentos podem causar problemas, causar, de uma certa forma, um desconforto nas pessoas. E o Espiritismo traz muito isso. O Espiritismo ele pega muito na ferida das pessoas, no sentido de incomodar aqueles que muitas vezes estão numa zona de conforto. Então, quando a gente lê as obras espíritas, quando a gente estuda o Espiritismo, muitas vezes isso causa um certo desconforto nas pessoas. Puxa, mas eu tenho que realmente praticar tudo isso? Né? Eu tenho que realmente seguir todos os ensinamentos que a doutrina espírita me traz? Será que eu não posso, de alguma outra forma, né, evoluir espiritualmente, que não seja por esses meios? Né? Mas a gente sabe que o que o Espiritismo nos trouxe, né, o que Kardec nos trouxe para as nossas reflexões, serve para o nosso dia a dia, né, nas pequenas coisas do dia a dia. Não é somente no centro espírita que a gente tem que ser um ser iluminado. Não é somente no centro espírita que a gente precisa colocar em prática o que a gente ouve. É fora dali. E muitas vezes esses ensinamentos incomodam. Muitas vezes fora da casa espírita, fora de um ambiente religioso, a gente se sente incomodado com algumas coisas. Então essa luz, muitas vezes, ela acaba nos causando um certo problema. E a gente precisa estar de mente aberta, a gente precisa estar principalmente de coração aberto para entender tudo isso. E Deus, né, também numa passagem bíblica, a gente vê lá, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Então não adianta a gente querer evoluir numa única encarnação. Não adianta a gente querer apenas nessa encarnação, puxa, agora eu vou conseguir ser um ser de luz, agora eu vou conseguir crescer espiritualmente, eu vou conseguir fazer tudo aquilo que Deus espera de mim. Ok, né? Acho muito válido, acho muito bom a gente pensar dessa forma, no sentido da gente se esforçar, no sentido da gente entender que nós somos seres em evolução e que a evolução não dá saltos. Nós precisamos ir passo a passo, com muita calma, com muita tranquilidade, senão a gente não vai conseguir. De uma vez só a gente não consegue. E cada ensinamento e cada situação, ela vem no tempo certo para cada um de nós. Seguindo aí nesse trecho do Evangelho, olha só o que diz lá os espíritos a Kardec, o que disseram os espíritos a Kardec. O que a prudência manda calar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Então, às vezes a gente fica pensando, eu não consigo, né? Eu ainda não sou um ser de luz, eu ainda tenho muito o que aprender. De fato, temos muito o que aprender ainda. Temos que ter consciência disso e não nos acharmos, né, como a gente diz no popular, a última bolacha do pacote. De forma alguma. Nós temos muito o que aprender e a gente aprende uns com os outros. Porque todos que estão aqui encarnados na Terra, todos nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível evolutivo. Não tem ninguém muito mais acima do outro. Salvo raríssimas exceções que passaram por aqui, né, como eu citei, Chico Xavier, como o próprio Divaldo, que ainda está entre nós, né, felizmente transmitindo aí o seu conhecimento para todos nós. Salvo essas exceções, e que também são pessoas falíveis, Chico Xavier era falível, o próprio Divaldo também é falível, são pessoas que se predispuseram a ter uma encarnação missionária, de transmitir conhecimento, né, de propagar o bem para as pessoas, mas a grande maioria de nós ainda estamos num patamar muito abaixo. Nós temos que ter consciência disso. Porém, todos nós temos que ter por meta a busca da nossa evolução. Todos nós temos que ter por meta essa luz que está dentro de cada um de nós. Até mesmo naquele ser, muitas vezes, que a gente acha um ser tão perverso, um ser tão cruel, né? Pessoas que, puxa, mas será que essa pessoa consegue, né? Essa pessoa tem luz dentro dela? Sim, todos nós temos luz dentro de cada um. Tem ali aquela chama que precisa ser acesa no momento certo
E Deus, como diz ali a passagem evangélica, Deus dá o tempo certo para cada um. Então a gente precisa ter essa consciência de que todos nós podemos ser luzes onde quer que a gente esteja. Todos nós temos algo de bom para dar para alguém. No nosso meio que nós vivemos, né, dentro da nossa família principalmente, né, que onde as experiências encarnatórias elas estão ali mais vivas, né, são experiências mais contundentes para cada um de nós. E olha aí, continuando esse pensamento aí, ó, Deus, tendo-lhe dado a inteligência para compreenderem e se guiarem nas coisas da terra e do céu, querem racionalizar a sua fé. Nós, homens, né? Nós, humanidade. É preciso não colocar a lâmpada sob o alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Kardec nos recomendou muito isso, né? A razão, a fé raciocinada. Né? E muitas vezes a gente acaba enfraquecendo, né, essa luz dentro de nós e, consequentemente, a fé que temos dentro de nós. Talvez por a gente não colocar em prática, né, ou por a gente não exercitar a razão. Nós vivemos uma época, né, como em outras épocas também, em que raciocinar sobre as coisas que nos acontecem são fundamentais para nós vivermos em sociedade. E nós, enquanto espíritas, temos uma responsabilidade, eu diria, um pouquinho maior do que outras pessoas, porque nós temos conhecimento disso, porque nós tomamos conhecimento dessas lições através do Espiritismo. E quantas vezes, né, a gente deixa de lado a razão para nos guiarmos por situações que não contribuem nada para a nossa evolução. Quantos de nós, muitas vezes, nos deixamos levar pela onda que está acontecendo, né, dentro do nosso meio. Ah, está todo mundo falando, então eu vou seguir essa onda. Não, não é por aí. Nós temos que ter a fé raciocinada sempre. Raciocinar sobre tudo aquilo que nos acontece. E muitas vezes nós não estamos raciocinando, nós não estamos utilizando do bom senso e da razão, justamente porque a nossa luz interior está enfraquecida. A gente não usa, hoje quase todo mundo usa celular. Né? E se a gente deixa o celular ali o dia inteiro sem carregar, a gente só vai usando e não carrega, vai chegar uma hora que, né, a energia dele, né, a bateria dele vai ficar enfraquecida. E nós, muitas vezes, estamos usando de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa inteligência, só usando, e não nos voltamos para a fé. Não nos voltamos para a nossa parte espiritual. E aí a nossa energia vai enfraquecendo. Então, a gente precisa lembrar sempre dessa recomendação de Kardec. Né? A fé raciocinada, à luz da razão. Senão a nossa fé, a nossa energia acaba se enfraquecendo. E olha, essa frase, né, está na codificação espírita, nunca é demais lembrar. Eu sugiro até as pessoas que puderem, né, cola, né, imprime essa tela, eu vou até deixar na tela cheia, imprime essa tela e dá um print dessa tela, tira uma foto dessa tela, coloca ali, sei lá, como pano de fundo do celular, né, como pano de fundo do computador, né, coloca na geladeira para a gente não se esquecer que a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Às vezes a gente tem aquele pensamento, antigamente era melhor, porque antigamente tal coisa era assim ou assado. Nós temos que viver o hoje, né? Lembrar das coisas do passado, lembrar daquilo que já vivenciamos como experiências, como situações importantes para a nossa vida, mas o hoje é o melhor. A nossa atual encarnação é a melhor. E nós temos que encarar a razão, nós temos que ter essa fé inabalável sempre. Antes as pessoas tinham mais fé? Não sei, não dá para a gente dizer isso. Hoje nós temos mecanismos, nós temos ferramentas que antigamente nós não tínhamos. Né? A internet, por exemplo, né? Quem está assistindo essa palestra está se utilizando da internet. Nós temos essa ferramenta valiosa nas nossas mãos para a gente adquirir conhecimento, para a gente trocar experiências. E muitas vezes a gente só usa essa ferramenta para fins que não contribuem nada, né? Para futilidades. A gente precisa saber utilizar as ferramentas que nós temos da melhor maneira possível e nunca nos esquecemos, né, dessa fé inabalável e a razão acima de tudo. Né, e as duas coisas precisam andar juntas. Por isso que o Espiritismo tem aquele tríplice aspecto, né, de filosofia, de ciência e de religião. O Espiritismo ele não tem que ser encarado apenas sobre o aspecto religioso, como também não precisa ser encarado apenas sobre o aspecto científico.
São três coisas que se unem. E quando essas coisas se unem, quando esses elementos se unem, a gente consegue, né, uma evolução muito maior. Sobre esse trecho aí que a gente está lendo do Evangelho, tem um livro muito bacana que eu particularmente gosto muito, chama Vivendo o Evangelho, que é do autor Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. São 2 volumes. Nesse capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 24, tem essa mensagem que está no 2º volume desse livro Vivendo o Evangelho, que é referente aí a esse trecho que a gente está lendo. Então, vamos ver o que o André Luiz nos trouxe, né, como reflexão. Ó. É lógico que a candeia deve estar sempre visível, distribuindo a claridade para todos. Contudo, é importante a qualidade da luz, pois há quem mostre a lâmpada do Evangelho e coloque nela a tonalidade que deseja. Muitas vezes a gente distribui conhecimento, a gente distribui informação, só que às vezes não é uma informação realmente vivenciada por nós. Às vezes é uma luz fraquinha que a gente está passando, o que já é um primeiro passo. Né? Temos essa luz acesa dentro de nós, mas a gente precisa ter essa luz mais viva. A gente precisa passar um conhecimento, passar exemplos, principalmente, a gente vai ver daqui a pouco, exemplos que realmente contribuem, não só para nós mesmos, né, mas para o meio que nós vivemos. Seguindo aqui no Evangelho, a providência divina revela a verdade somente de forma gradual à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Lembra daquele primeiro trecho que a gente viu, da luz viva, né, que às vezes ofusca muito? Às vezes a gente quer tanto, né, saber alguma coisa, né, a gente quer tanto buscar algo, e que às vezes a gente não está ainda preparado para isso. Às vezes o nosso nível evolutivo ainda não está condizente com aquela situação. Vou pegar um exemplo aqui, que acho que eu pelo menos gosto muito desse assunto, e tenho certeza que quem está nos assistindo, muita gente que está nos assistindo, também às vezes se encanta, né, com as descobertas de outros planetas. A gente ouve muito, né, puxa, né, será que existe vida realmente em outros planetas? E o Espiritismo nos traz essa informação de que existe sim. Né? Tem muito espírita que às vezes acha que isso é bobagem, mas está lá na codificação espírita. E às vezes eu às vezes fico olhando para o céu, né, às vezes pensando, puxa, né, o que será que tem, né, nessa estrela que está tão brilhante, né, perto da gente? Né? Ou às vezes tem um aplicativo de celular que você aponta para o céu e você descobre, né, que planeta que é aquele, né? Às vezes, principalmente quando ele está mais próximo da Terra, né, ou a luz dele está mais próxima de nós, a gente vê ali um pontinho, né, aí a gente aponta o celular, a gente descobre que planeta que é. E às vezes a gente fica pensando, puxa, né, será que nesses planetas, né, como será a vida nesses planetas, né, como será que a sociedade desses lugares, a humanidade desses lugares, né? A gente ouve muito, né, a questão dos exilados de Capela, né, que eles saíram de lá porque a situação evolutiva daquele planeta, né, daquele lugar já não estava mais condizente com muitos deles, e aí eles vieram para cá, e aí a sociedade daquele planeta acabou se desenvolvendo melhor. E nós aqui? A gente às vezes quer tanto saber de lá de fora, mas e nós aqui? Como é que está a nossa vida aqui hoje? Faria alguma diferença a gente saber como é a vida em outros lugares? E mais do que isso, será que nós teríamos condições de assimilar esse conhecimento? Será que nós teríamos condições de entender realmente como é a vida em outros lugares? E será que essas descobertas não nos prejudicaria mais do que nos beneficiaria? Né? Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho a respeito disso. Será que esse conhecimento realmente vai contribuir de alguma forma? Claro que conhecimento nunca é demais, mas o que eu quero dizer, será que nós estamos hoje preparados para essas descobertas? Talvez por isso a gente ainda não tenha a certeza absoluta, comprovada, né, cientificamente, né, da presença de vida em outros lugares. Né, porque os homens hoje aqui na Terra, eles mandam, né, sondas espaciais, mandam naves para outros lugares, aí chega lá e não vê nada. Né, só vê um monte de areia, só vê um monte de coisa e não tem vida inteligente aqui. Mas será que a vida inteligente daquele lugar não está numa situação muito mais sutil? Será que nós teríamos condições de ter esse contato hoje com esses seres? Então, é para a gente refletir em coisas às vezes tão grandiosas e no nosso dia a dia também. Né? A gente ouve tanto sobre perdão, né? Tanto sobre a tal da reforma íntima, né? Mas antes da gente realmente perdoar verdadeiramente, a gente não tem que trabalhar outras coisas dentro da gente? A gente não precisa entender que todos nós somos falhos, que todos nós, muitas vezes, cometemos alguns erros, e talvez por isso a gente tenha dificuldade de entender o erro do outro.
a gente não consegue entender o nosso próprio erro, mas mais do que não entender, a gente não admite o próprio erro. E aí a gente cobra dos outros, né? dos erros dos outros. Então são situações que a gente precisa entender, a gente precisa se interiorizar e entender melhor. E por isso que Deus dá a cada um no momento certo esse conhecimento, né? Deus não falha, nós somos muito, mas muito falhos, e a gente tem muito que aprender ainda, a gente tem muito que evoluir, essa que é a grande verdade. Mas os homens que possuem, né, essa verdade, em geral, somente a ocultam do povo com a intenção de dominá-lo. São eles que colocam realmente a luz sobre o alqueire. Isso a gente vê muito, né, em livros de história, né, a história, né, da humanidade, a história das religiões também, né, ao longo do tempo. Muitas verdades foram ocultadas das pessoas, né? Antigamente, por exemplo, né, no século XVIII, antes disso até, as mulheres não tinham vez nenhuma na sociedade. O próprio Kardec falou sobre isso, né, já no século XIX, né, tem até uma revista espírita lá que tem o título, né, As Mulheres Têm Alma, porque ainda se questionava isso no século XIX. Somente depois, no século XX, depois de muito tempo, é que as mulheres começaram a ganhar direitos na sociedade. Então, muitas vezes, era conveniente para as pessoas de determinadas épocas ocultar que as mulheres, que os negros, né, tinham direitos perante a sociedade. Quando Jesus veio nos trazer aquele cabedal de informações, né, de que amemos uns aos outros, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, será que naquela época nós tínhamos condições de realmente entender isso? A sociedade daquela época? Mas Jesus trouxe aquela semente. E que até hoje, muitas vezes, para muitos de nós, ainda é algo muito obscuro, ainda é algo impensável. Puxa, como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou amar alguém que, de repente, só está fazendo coisas erradas, coisas ruins? Mas Jesus nos recomendou isso. E durante muito tempo, né, esses ensinamentos de Jesus e tantas outras informações, elas foram, de alguma forma, ocultadas das pessoas. As pessoas muitas vezes não tinham acesso em missas, por exemplo, né, lá muito tempo atrás, em épocas medievais, as missas eram rezadas em latim para que as pessoas não entendessem a palavra do Evangelho. E até hoje, muitas vezes, lógico, né, hoje você não encontra as missas sendo rezadas em latim, mas até hoje algumas religiões muitas vezes ocultam certas passagens evangélicas ou deturpam certas passagens, né, interpretam da forma que lhes convém, para muitas vezes manipular as pessoas. Então nós temos que ter, por isso, a questão da fé raciocinada. Por isso a questão do bom senso e da razão. Que o Espiritismo nos recomenda, mas que deveria ser uma recomendação e uma prática de todas as religiões. Que todos pudessem ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir. Para que as pessoas não se deixem enganar. Para que as pessoas não se deixem ser manipuladas por qualquer coisa, por qualquer pessoa. Então nós temos que ter esse ensinamento, né, que está lá no Evangelho, como prática na nossa vida. Independente de sermos espíritas, né, todos temos que realmente colocar essa luz para fora. O conhecimento tem que estar disponível para todos, para que cada um faça o melhor uso possível desse conhecimento. Como eu falei, todas as religiões sempre tiveram mistérios, né, ocultos, vedados ao conhecimento público. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência caminharam e romperam esse véu. E felizmente, né, o Espiritismo, né, tem aí esse viés científico, felizmente o Espiritismo rompeu com muito desses véus. Embora muitas vezes algumas pessoas às vezes entendam que o Espiritismo é algo inacessível a muitas pessoas, durante um bom tempo também isso aconteceu, né, a gente tem que entender isso também, que poucos tinham acesso aos conhecimentos espíritas. Mas felizmente hoje nós temos acesso a tantas coisas, a tantas informações, e que só não se ilumina quem não quer. A verdade é essa. Ah, mas eu não consigo entender certas passagens, eu não consigo entender certos ensinamentos. Procure conversar com quem entende um pouquinho mais. Procure ouvir várias opiniões. Às vezes você ouve uma pessoa e a opinião daquela pessoa. Às vezes você lê um livro e a opinião daquele autor. Isso acontece muito com mensagens vindas do plano espiritual. Ah, os espíritos falaram tal coisa. Tá, de repente foi um espírito que falou determinada coisa porque é a opinião dele. Porque é
o entendimento dele. Agora, quando um mesmo ensinamento, quando uma mesma verdade ocorre em vários lugares diferentes, que foi o princípio que o Kardec utilizou para escrever os livros da codificação, quando o mesmo conhecimento brota em vários lugares ao mesmo tempo, de fontes diferentes, significa que aquilo realmente é uma verdade, que aquilo pode ser tomado como algo sério. Então, que a gente pense a respeito disso, que a gente tenha em mente, exercite isso no nosso dia a dia, né? Pratique isso no dia a dia, para a gente não cair naquela armadilha das religiões anteriores, das religiões antigas, né? E Jesus nos deixou, né, uma recomendação muito básica, muito simples. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E que a gente não deturpe esse ensinamento bíblico, esse ensinamento de Jesus. Porque a gente vê muitas vezes pessoas manipulando os ensinamentos de Jesus a benefício próprio. Se dizem cristãos, se dizem seguidores da palavra de Jesus, só que muitas vezes as suas atitudes não são nada, mas nada parecido com aquilo que Jesus nos trouxe. Essa frase, né, durante os últimos anos aí, foi muito banalizada, principalmente aqui no Brasil. Nós temos que ter essa mensagem de Jesus realmente como um princípio de nossas vidas. Mas um princípio no sentido de eu acredito nessa palavra e eu pratico essa palavra. Eu realmente entendi a verdade, ela realmente me libertou e eu realmente estou seguindo aquilo que Jesus recomendou. E não simplesmente jogar palavras ao vento, como muitos fazem, apenas para agradar uma pequena multidão, que muitas vezes ouve isso e, não, essa pessoa está falando algo condizente com Jesus, mas as suas atitudes não são nada condizentes. Então, pensemos nisso, por favor. O Espiritismo vem lançar a luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. A prudência que Kardec teve no momento em que escreveu os livros da codificação. No momento em que ele teve contato com a espiritualidade superior e teve o bom senso e a razão de comparar as respostas que ele recebia da mesma pergunta que ele fazia e descartava as respostas que não eram condizentes. Muitas vezes no nosso dia a dia nós ouvimos tantas coisas e a primeira que a gente ouve, ou a primeira que muitas vezes satisfaz os nossos anseios, os nossos desejos, nós tomamos como verdade. Nós deixamos de lado a prudência e nos deixamos levar por certas situações. Como eu digo sempre, quem é espírita tem uma responsabilidade um pouquinho maior. O espírita não é melhor que ninguém, mas tem uma responsabilidade um pouquinho maior. Porque sabe desses conhecimentos. Porque já em algum momento, ou deveria ter tido, conhecimento desses princípios que Kardec nos deixou. Acho que eu não consigo. Tá, então a gente precisa estudar mais. Se você não consegue entender e compreender os princípios espíritas, estude mais. Né? Felizmente, muitos centros hoje, centros espíritas, né, possuem grupos de estudo online, inclusive, né? Então não tem como a gente ouve muito, não tem como alegar demência, não tem como a gente dizer eu não sabia. Não dá para a gente alegar mais isso, não dá para a gente usar mais isso como desculpa. A gente pode não conseguir colocar em prática, é algo diferente. Muitos princípios espíritas, muitos ensinamentos de Jesus, às vezes são de difícil prática, mas a gente não pode dizer que não sabia, porque tá tudo aí à nossa disposição. E nós temos hoje o acesso à informação com muito mais facilidade que antigamente. Né? Hoje não dá mais para alegar, não sabia, eu não sei. Não, peraí, vamos estudar um pouquinho mais. Os espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem outra, e deixam aos acontecimentos o tempo de preparar-lhes a aceitação. Até hoje nós temos dificuldade em aceitar os princípios de Jesus, né? Já se passaram, né, mais de 2000 anos. Mas os espíritos nos trazem, através de mensagens, através de livros, né, através da própria codificação espírita, ferramentas para a gente entender aquilo e colocar em prática.
Quando a gente vê, às vezes, um mau exemplo de alguém, às vezes a gente fica revoltado, né? Puxa, né? A pessoa fez tal coisa, né? E às vezes uma pessoa que se dizia, né, espiritualizada, mas isso serve de lição para a gente não fazer igual. Ah, eu sou espírita, eu frequento uma casa espírita, eu frequento uma religião, mas eu não sou igual àquela pessoa, eu não, de forma alguma eu faria aquilo. Então aquilo serve de exemplo para a gente também. E muitas vezes as coisas, os escândalos, né, que a gente ouve muito, né, nas passagens bíblicas, eles servem para isso, para nos acender aquela luzinha de alerta. E, puxa, isso eu não faço, ou isso eu não faço mais. Então, a cada momento, os espíritos sempre trazem exemplos bons e exemplos não tão bons para a gente também olhar aquilo e não fazer igual. Né? Esses amigos queridos, eles sabem muito melhor do que nós aquilo que a gente precisa e o momento em que a gente está apto a receber aquele ensinamento. Às vezes a gente quer pular etapas e pulando etapas a gente deixa de ter uma base. Por isso que quem, né, se predispõe a trabalhar numa casa espírita é preciso estudar sempre. Ah, eu já li o livro dos espíritos, leia de novo. Para quem assistiu o filme do Divaldo, né, a Joana de Ângeles recomendava isso para ele. Leia o livro dos espíritos. Já leu? Leia de novo e leia de novo. Porque sempre vai ter ali uma mensagem, sempre vai ter ali um ensinamento que às vezes passou batido. Porque talvez naquele momento em que a gente leu pela primeira vez, ou na segunda, ou na terceira, a gente não tinha um devido entendimento para aquilo. A gente não estava preparado, a gente não estava maduro para entender aquilo. E quando a gente lê num outro momento, seja o livro dos espíritos, seja o evangelho, a gente já tem uma base maior. E a gente precisa sempre alimentar essa base, sempre ter essa base para que a gente tenha oportunidade de ter outros conhecimentos, estar preparado para ter outros conhecimentos. Voltando àquele livro lá que eu citei, o Vivendo o Evangelho, sobre esse trecho aí que a gente leu agora há pouco, conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador que orienta e ilumina os passos de quantos lhe ouvem a palavra esclarecedora. O Espiritismo é luz, você a candeia. Contudo, não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. Essa frase é muito impactante, né? Fale e faça. Eu brinco muito nas palestras que eu faço, principalmente presencialmente, que é muito gostoso e muito fácil você ser espírita dentro do centro espírita. Porque ali tem toda uma cúpula protetora, tem toda uma energia em volta, né, das pessoas. Né? A partir do momento que você adentra uma casa espírita, você já sente muitas vezes aquela energia gostosa, aquela energia boa. E, consequentemente, todos que estão ali também compactuam disso. E ali é muito fácil e muito gostoso ser espírita. Mas quando a gente coloca o pé da porta para fora, às vezes quem vai, de repente, no centro utilizando o automóvel, o carro, na primeira esquina que você parar e alguém te fechar, talvez todo o ensinamento, todo o conhecimento que você adquiriu ali na palestra pública, né, no grupo de estudos, já vai por água abaixo quando você não consegue ter paciência, não consegue ter entendimento de uma determinada situação. Estou dizendo que a gente tem que aceitar tudo, ficar quieto e... Não, tudo tem um limite. Mas a gente não se aborrecer demais com determinadas coisas que nos acontecem. Eu falo isso por mim muitas vezes. Às vezes no trânsito você se irrita com coisas, sabe, tão pequenas. Sabe, alguém que te fechou, alguém que passou na sua frente, sabe, alguém que não respeitou ali um sinal de trânsito, enfim, pequenas coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer. A gente consegue falar, como eu estou fazendo aqui agora. Né? Faça isso, né? Tente fazer isso, tente fazer aquilo. E quando eu falo isso, estou falando para mim principalmente, tá? Porque aquele que se propõe a fazer uma palestra espírita é o primeiro que tem que entender aquilo que está sendo passado e o primeiro a tentar colocar em prática. E eu assumo que faço aqui o meu meia-culpa. Às vezes é tão difícil colocar em prática alguns princípios, é tão difícil ser paciente, é tão difícil, né? Mas a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, se a gente não fizer um esforço, a gente nunca vai sair do lugar. Então, conhecer os ideais espíritas e praticá-los no dia a dia. O Espiritismo é uma luz que nos ilumina. É uma luz grandiosa que está aqui à nossa volta, o conhecimento espírita. Como diz aqui o André Luiz, nós somos a candeia. E às vezes a gente está escondendo esse ensinamento. E às vezes escondendo de nós mesmos, tá? Não é só dos outros não, de nós mesmos. Estamos nos auto-sabotando muitas vezes.
Jesus, um outro trecho desse livro, Vivendo o Evangelho, Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade. Da mesma forma, não esconda o que você sabe. Leia, estude, exponha as lições do Evangelho, certo de que o conhecimento é a candeia, mas o exemplo é a luz. Nós somos luzes? Podemos ser. Somos luzes o tempo todo? Nem sempre. Nós temos todo o potencial para sermos luzes, para sermos um ser de luz. Temos sim. Eu tenho potencial para ser um mentor espiritual? Tenho todas as condições. Mas eu consigo ser um ser de luz, um ser mais evoluído? Aí é analisar as próprias atitudes. O Espiritismo nos dá as ferramentas. O que nós estamos fazendo com essas ferramentas? A gente está guardando uma caixa de ferramentas e não utilizando? Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente precisa colocar mais em prática. Antes de continuar a palestra aqui, temos uma visita aqui, ó, na nossa palestra. A minha cachorrinha Paçoca, né, estou gravando essa palestra aqui, ela veio dar o ar da graça dela. Estava aqui rodeando, né, veio aqui dar uma luzinha aqui para todo mundo, né. Esses seres, né, esses irmãos menores que a gente carinhosamente chama, eles têm muito a nos ensinar. São seres de luz colocados à nossa volta, colocados na nossa vida, para que a gente seja um ser humano melhor. Nós temos tanto conhecimento, tanta informação, e o amor que eles nos dão, muitas vezes, serve para a gente repensar algumas atitudes. A gente faz tantas escolhas equivocadas, a gente ama pessoas muitas vezes, sem saber porquê, e nem sei se dá para a gente classificar isso como amor, mas eles nos amam incondicionalmente, nos ensinam o que é o amor incondicional. Né? E aqueles que têm animalzinho em casa, com certeza, sabem do que eu estou falando. Né? É um aprendizado diário. Né? A convivência com eles é um aprendizado diário. Bom, ela está aqui, continua aqui do meu lado, né? Principalmente aproveitando o ventilador que está ligado aqui na sala onde eu estou gravando, que está um pouquinho quente. Né? Não é nada boba ela, né? Sabe do que é bom, né, pessoal? Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, tem um livro muito interessante, não sei se alguém já teve oportunidade de lê-lo, que chama Presença de Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito Augusto César. São mensagens, né, são psicografias, né, desse autor, desse espírito, ligadas muitas vezes a situações do dia a dia, né, fala muito sobre a mãe dele, né, e ele é um ser que aprendeu muito quando chegou no plano espiritual. Né. Ele não é um espírito totalmente evoluído, né, muito acima, mas nos trouxe experiências e relatos dele que servem para a gente crescer junto. É alguém como nós, que só está no plano espiritual e que está crescendo. Eu acredito que esse livro foi escrito na década de 80, talvez hoje ele já esteja num patamar até um pouco acima de quando ele escreveu esse livro. E nesse livro, A Presença de Luz, ele nos trouxe uma historinha muito interessante, que eu dei uma resumida aqui, mas aqueles que tiverem interesse em ler a história inteira, que é sobre a questão de sermos luzes em lugares em que muitas vezes a luz não se faz presente. E a gente está vivendo muito isso agora, né, nesses tempos de guerra ali da Ucrânia com a Rússia. Né? Então, para a gente entender aqui a historinha. Nos tempos medievais, existiu um reino na Itália onde tudo corria às mil maravilhas. Certa vez, parte do território entrou em dificuldade para o relacionamento harmonioso dos cidadãos entre si, gerando conflitos. Quando o desequilíbrio atingiu o auge, reuniram-se os soberanos com os juízes e conselheiros daquele lugar, nos quais se inspiravam, né, e resolveu-se que o filho único do casal, de um dos soberanos, fosse em missão punitiva ao encontro dos dissidentes, de modo a restaurar os princípios da segurança. Então veja, o lugar estava em guerra, né, estavam ali gerando conflitos, e para resolver o conflito, né, mandaram uma pessoa em missão punitiva, né, ou seja, não eram para... O intuito inicial não era levar a palavra de Deus, não era levar paz, era levar a guerra para aquele lugar. O jovem prometeu então liquidar todos os inimigos do reino. Certo dia, viram-no convidar as autoridades responsáveis pelos negócios do Estado para um entendimento em praça pública. Marcado o dia para o diálogo aberto,
notou-se que o rapaz iniciou a reunião pedindo a Deus que abençoasse a todos os que ali compareciam de boa vontade. Fim da prece, passou a perdoar todas as injúrias contra a sua família. Recebido depois pelos pais, entregou os resultados da missão que executara sem ameaças e sem lágrimas, e sem perseguição e sem morte. O pai levantou-se e indagou asperamente o seu filho. Então, que você fez das ordens que lhe confiamos? Onde a sua promessa de nos destruir os inimigos? O rapaz respondeu com humildade: Pai, o mandato com que fui honrado foi honestamente cumprido. Anulei todos os nossos adversários, deles fazendo cooperadores e amigos. Não restou um só dos inimigos do reino. Foi possível transfigurar todos os nossos opositores em companheiros que passaram a trabalhar e a produzir para a comunidade com sinceridade e sensatez. O pai, confundido pela informação, permaneceu em silêncio, mas a mãe do rapaz, de coração compreensivo e justo, adiantou-se para o moço e concluiu o episódio falando-lhe com um manifesto carinho maternal. Deus o abençoe, meu filho. Todas as suas providências foram louváveis. Muitos ganham a guerra, mas você ganhou a paz. Paz que nos beneficia a todos, e precisamos reconhecer que sem a paz é impossível sustentar o trabalho do bem. Veja que história magnífica foi passada para o nosso irmão Augusto César no plano espiritual, e ele, com todo carinho, nos trouxe essa história pelas mãos do Chico Xavier e publicadas nesse livro Presença de Luz. Para nós refletirmos sobre esse momento que nós estamos passando atualmente, onde guerras são deflagradas, muitas vezes sem motivo algum, sem uma justificativa plausível, apenas com intuitos materiais, com o viés material. E quem sofre mais, muitas vezes, são pessoas que não têm nada a ver com isso. É claro que o Espiritismo nos traz como lição que ninguém sofre à toa, que ninguém vivencia uma situação sem merecer. Certamente as pessoas que estão envolvidas atualmente nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, certamente são pessoas que, em algum momento de sua trajetória evolutiva, tiveram alguns erros e por isso hoje estão passando por essa dificuldade. O que também não significa dizer que nós não temos que ter compaixão, temos que ajudar essas pessoas. É claro, quando a gente vê alguém em sofrimento, nós não temos que pensar dessa forma, a pessoa está passando por isso, é porque merece. De forma alguma. Muitas vezes a pessoa está passando por isso, ela precisa de auxílio, ela precisa ser ajudada para passar por esse desafio da melhor maneira possível. E aí entra a compaixão, entra o amor ao próximo, entra a caridade, que muitas vezes precisa ser exercida em momentos como esse. Porque nós só conseguimos ser amorosos e temos compaixão pelas pessoas em momentos como esse. Normalmente as pessoas vão no centro espírita porque passam por alguma situação difícil. Dificilmente alguém vai buscar o espiritismo apenas para adquirir conhecimento. A grande maioria procurou o espiritismo pela primeira vez por conta de alguma situação difícil. Então, baseado nesse princípio, nós temos que ter a compaixão por todos aqueles que passam por momentos difíceis. Mas entender que muitas vezes uma guerra ela pode ser evitada através da paz, levando a paz, através do diálogo, através do entendimento. E falta isso muitas vezes para muitas pessoas. O que nós podemos fazer? Eu não tenho condições de ir até lá e acabar com a guerra, mas nós podemos fazer orações por essas pessoas. Podemos vibrar positivamente, não só pelas pessoas pelos civis que estão passando por esse momento difícil, mas por quem manda, por quem está à frente dessa guerra. Porque são doentes da alma. São pessoas que muitas vezes não têm a luz interna dentro delas. Essa luz está totalmente apagada. E essa luz precisa ser acesa. Essa luz divina que todas essas pessoas têm, por mais difícil que seja de entender isso, essa luz precisa ser acesa. E como é que uma luz é acesa? Quando alguém vai lá e risca um fósforo, ou se é uma lâmpada, põe na tomada. Essas tomadas estão desligadas, essas velas estão apagadas,
Esse candeeiro muitas vezes está faltando óleo, está faltando ali o combustível necessário para ele ser aceso. E o que é que nós muitas vezes estamos fazendo? Estamos sendo alqueires, estamos encobrindo essa luz de ser acesa. Estamos vibrando negativamente, estamos maldizendo essas pessoas, quando nós, enquanto cristãos, deveríamos orar por essas pessoas, por todos os envolvidos, tanto quem está provocando a guerra, como quem está sofrendo com a guerra. Então essa luz divina, ela vai muito além de só ensinamentos, entre aspas, ensinamentos evangélicos. Vai pelas nossas atitudes. E são pequenas atitudes que nós podemos ter. São pequenos gestos, uma oração que seja. Né? Quem faz evangelho no lar, reserve uns minutinhos do seu evangelho para orar por essas pessoas. Reserve uns minutinhos para pedir para que essas pessoas descubram a luz que elas têm dentro delas. Não custa nada. É algo tão simples e que a gente às vezes, não vou fazer isso. Ou às vezes a gente só faz dentro de um centro espírita, né, no momento de vibrações à distância, no momento de vibrações para outros lugares. Mas internamente, às vezes a gente participa dessas orações, mas no fundo da nossa alma nós não conseguimos vibrar na mesma sintonia. Pensemos a respeito disso. Mais uma vez, tem tanta coisa para a gente pensar, né? Palestra espírita é feita para a gente pensar, para a gente refletir. Para encerrarmos aqui o nosso papo, a vida se torna luz quando compreendemos que a paz depende de nós. Depende de cada um de nós. Eu quero paz para a minha vida? Eu preciso vibrar pela paz. Eu preciso ter a paz dentro de mim. E muitas vezes eu não tenho. Então, essa era a mensagem que tínhamos para a noite de hoje, para as nossas reflexões, aqui as obras que foram citadas aqui no nosso bate-papo de hoje, né, para aqueles que quiserem, né, entender um pouquinho mais, né, se esclarecer um pouquinho mais. Nunca é demais lermos o Evangelho, lemos a Bíblia. Né. Esse livro, Vivendo o Evangelho, é fantástico. Recomendo para todos aqueles que quiserem entender um pouquinho mais. Ajuda, inclusive, no momento de fazer o Evangelho no lar, porque cada mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo tem ali uma mensagem correspondente. Então, vai ajudar também a compreendermos, muitas vezes, o Evangelho que a gente às vezes lê, às vezes a gente não entende. Então, fica a dica aí para todo mundo que quiser entender um pouquinho mais. Né? E aqui os meus contatos, né, para aqueles que quiserem, de repente, mandar alguma mensagem, quiserem trocar alguma ideia sobre aquilo que a gente leu aqui, que a gente conversou na palestra de hoje, né, fico aqui à disposição, né, daqueles que quiserem eventualmente entrar em contato comigo. E para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, né, a nossa palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias. Que sejamos luzes, como Jesus nos recomendou, que possamos ser sempre, na medida do possível, instrumentos da paz de Deus, onde quer que a gente esteja. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam. Agradeço mais uma vez a casa pelo convite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, pessoal.